Boa noite, graça e paz. Sou grata a Deus por essa oportunidade. Obrigado, pastor Cristiano, pastor Heber. É muito importante ter pastores do seu lado que acreditam no seu ministério. Isso faz uma grande diferença. Muito obrigada. Amados, hoje o tema, às quinta-feira de março, O tema é marcas. E eu posso dizer para vocês que eu sou fruto de uma marca. A marca da verdade, que eu não queria ouvir. Me machucou, porque eu não queria ouvir. Me confrontou, mas me libertou. E eu tenho essa marca dessa verdade e aonde eu vou, a pessoa não me autoriza a falar. Mas ela sabe. E aonde eu vou, eu falo isso que eu carrego essa marca. Porque existe verdade ditas que Deus fala, nos confronta, a gente não gosta, mas liberta a gente. E faz a gente permanecer, e faz a gente caminhar, fixando os olhos no Senhor Jesus. Amém? Amados, eu quero ler aqui onde o pastor Cristiano falou. Gênesis, capítulo 32, mas eu quero ler aqui no versículo 30. Gênesis, capítulo 32, apenas o versículo 30. Amém? Que diz assim: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Glória a Deus. Tenho certeza que você não entrou por estas portas em vão. O Senhor marcou esse encontro comigo e contigo. Pode se sentar, igreja. Amados, nós estamos diante de um personagem chamado Jacó, bem disse aqui o pastor Cristiano no início. Mas o que me chama logo a atenção é que Isaac, ele ora pela sua esposa, Rebeca, e ela não gerava. E a palavra do Senhor vem dizer que Isaac instantemente, ele perseverava intercedendo pela sua esposa, para que ela pudesse gerar. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu a oração de Isaac. E eu já quero liberar uma palavra da parte do Senhor para vocês, igreja. O Senhor tem ouvido a sua oração. Eu não sei por quem você está intercedendo. Eu não sei por quem você entrou por esta porta, Deus. Isaac, ele se pegou: Senhor, tem até problema, mas eu vou deixar o meu problema de lado, porque hoje eu vim buscar pela minha esposa. Eu não sei por quem você veio nessa noite buscar. Orar e interceder, mas saiba que o Senhor tem ouvido a oração por aquele filho, a oração por aquela esposa, por aquele marido, pela tua família. O Senhor tem ouvido. E a palavra do Senhor diz que ela agora gera gêmeos. E dentro do ventre dela há uma luta ali dentro do ventre. E ela ficou espantada e foi perguntar ao Senhor. E o Senhor pegou e falou para ela: olha, porque há dentro do teu ventre duas nações. E essas nações também, Esaú e Jacó. E a palavra de Deus diz que quando chegou o tempo dela dar à luz, Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. E isso aqui me chama atenção, porque desde o ventre Jacó já era determinado, era competidor. E sabe, desde o ventre ele estava dizendo: eu não nasci para perder, eu nasci para vencer. Ele vai nascer primeiro, mas eu vou nascer agarrada a ele, porque eu não vou ficar para trás. E agora, quando eles crescem, a palavra do Senhor diz que Esaú, ele era homem do campo, e Jacó, homem simples, em tendas. Por favor, varões, eu preciso de água. Eu pedi água. Então, agora, Esaú cansado, exausto, vindo do campo, Jacó percebeu
que Esaú exercia, ele tinha um privilégio como sendo primogênito. Mas ele não dava tanto valor assim, ele dava valor mais às coisas terrenas e momentâneas. E Jacó percebeu, e Jacó falou: eu não vou ficar para trás. Eu quero vencer, eu não vou ficar para trás. Ele não dá tanto valor àquilo que ele tem, ele preserva mais aquilo que é momentâneo, e Esaú veio do campo com muita fome. A palavra do Senhor vem dizer que Esaú falou assim para Jacó: eu estou morrendo de fome. Fome, gente, a gente sente de manhã, café da manhã, almoço e janta. Não é algo passageiro, que nós comemos e logo depois irá voltar a ter novamente. É momentâneo. E infelizmente, Esaú trocou algo momentâneo por algo eterno. E agora Jacó faz uma proposta, olha só. Eu estou até com 11 anos, mas eu só vou te dar aquilo que eu tenho, o meu ensopado, se você trocar comigo, me dá o teu direito de primogenitura, me dá o teu direito que você tem. E eles ali firmam um acordo e trocam. E agora passando-se, eu vou ser bem breve, mas o Senhor falou muito ao meu coração, através de Jacó. Passando-se, agora, a mãe de Jacó ouve Isaac conversando com Esaú. Esaú, já é chegada a minha hora, e eu preciso te abençoar antes que eu morra. Vai no campo, caça, faz o guisado, daquele jeito que o teu pai gosta. E vem aqui para receber a bênção. E agora a mãe de Jacó pega e fala para Jacó: Jacó, se disfarça no teu irmão e toma a bênção dele. E agora Jacó obedece a mãe. E Jacó pega e fala: mas mãe, o Esaú, ele é peludo e eu sou liso. O meu pai vai me tocar e vai perceber que não é Esaú. Não, você vai colocar ele. A palavra do Senhor diz que ele forrou os seus braços, aonde fica a barba. Mas quando Jacó entra na presença de Isaac, detalhe, Isaac já era idoso e cego. E Jacó entra na presença de Isaac e diz: pai, aqui estou. E ele diz: é Esaú? Sim, eu sou. E Isaac ficou meio desconfiado e chamou ele mais para perto. A palavra do Senhor vem dizer que Isaac poupou, sendo que era Jacó disfarçado de Esaú. Isaac cheirou, é o cheiro de Esaú, mas a voz é de Jacó. Tem a roupa de Esaú, o cheiro de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então eu entendo que a minha identidade é revelada pela minha fala, porque aquilo que o coração está cheio, a boca fala. E quando Jacó falou, Isaac ficou meio assim: bom, nossa, tem o cheiro, eu apalpei, tem tudo de Esaú, mas eu estou sentindo algo. Mas amados, a sensibilidade de Isaac estava na audição. Mas ele quis ser guiado pelos seus sentidos. Por aquilo que ele cheirou, por aquilo que ele tocou, por aquilo que ele apalpou. E isso me fez me lembrar do profeta Aías. Quando Jeroboão falou assim: mulher, o nosso filho está à beira da morte. Vai lá consultar o profeta Aías e pergunta se ele vai sobreviver. E a mulher se disfarçou, levou pão. Sendo que olha quem tem ainda a sensibilidade na audição de ouvir Deus. A palavra do Senhor vem dizer que Deus fala para o profeta idoso e cego, porque não importa a idade, se ainda tem sensibilidade não é enganado. Porque o Senhor fala, o Senhor revela. E o Senhor fala para Aías o seguinte: Aías, vem aí a mulher de Jeroboão disfarçada para te consultar. Ou em outras palavras, ela acha que por você estar velho, você não tem mais comunhão comigo. Ela acha que por causa do passar dos anos, você não tem mais contato comigo, ligação comigo. E a palavra do Senhor diz que quando aquela mulher entrou só pelos passos, o profeta disse: entra, mulher de Jeroboão, por que se disfarça assim? Olha, assim que tu colocar o pé lá na cidade, o menino morre.
Então eu digo que Isaac, ele foi enganado porque ele não foi guiado pela sensibilidade que ele tinha, que é a audição. E Jesus disse o que, amados? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, amados, o que o diabo mais quer nesse tempo é fazer com que a gente perca a nossa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. E como que ele faz? Encantando os nossos olhos, como fez com Eva. Eva ficou encantada com a maçã, com o fruto. Ela ficou encantada. Aí o diabo percebeu que os olhos dela estava meio assim encantado, estava distraída. E a serpente foi lá e falou no ouvido dela. Foi assim mesmo que Deus disse? Ah, você não vai morrer não, pode comer. Você não vai morrer não. E o diabo, ele vem colocando distrações para que a gente venha perder a sensibilidade àquilo que Jesus ainda fala. Deus ainda revela. Pode vir disfarçado, pode vir com cheiro, pode se vestir, pode a aparência mostrar uma coisa, mas se você e eu mantermos a sensibilidade na nossa audição, nós não seremos enganados. E agora quando Esaú percebe que Jacó roubou a bênção, ele roubou ali a bênção, ele foge para a casa de Labão. Na realidade, a sua mãe o orientou a fazer isso. E quando ele foge para a casa de Labão, ele lá agora, na realidade antes, no caminho, isso também me chama atenção, não posso deixar de falar isso. No caminho, ao anoitecer, Jacó, ele deita em cima de uma pedra e dorme. E eu falei, Senhor, que interessante, como o desconforto, gente, pedra dá desconforto. Gente, ele conseguiu deitar e dormir. Mas mesmo assim ele sonhou com uma escada que tocava a terra e o céu, e anjos subia e descia. Então eu entendo que o desconforto da terra não me impede de ver céu. Eu entendo que o desconforto do ambiente, do cenário que nós estamos vivendo, não impede de Deus se revelar para nós. Ei, nós estamos falando de marcas. Marcas vai te gerar desconforto. E agora Jacó deita ali, faz daquela pedra um travesseiro. E Deus se revela para ele em sonhos. Eu te escolhi, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua semente, eu serei contigo. E Jacó, quando acordou, ele percebeu, eu não sabia que Deus estava aqui. Desse jeito, amados, eu não sabia que Deus estava aqui. Amados, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, o desconforto que você tem enfrentado. Mas de uma coisa eu vou te dizer, Deus está na tua vida e na minha também. Não é o desconforto, não é a luta, não é algo desfavorável que vai dizer que Deus não está trabalhando através disso daí, porque está. Isso daí não vai impedir de Deus se revelar para você e para mim. Pelo contrário, ver Deus face a face às vezes dói. Como nós vamos ver aqui. E agora Jacó pega um vidro de azeite e derrama sobre aquela pedra. Consagra aquela pedra. E agora sim ele vai para o seu tio Labão, orientado pela sua mãe. E chegando lá, Jacó ele logo se encanta por Raquel. E foi enganado, porque bem nós ouvimos aqui que aquilo que a gente planta, a gente o que, igreja? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Ele fugiu da consequência. Mas a Deus permitiu que a consequência chegasse até ele. Não adianta eu fugir da consequência. Ei, Deus me perdoa, mas a consequência ele não vai tirar. A consequência ele vai deixar ali. E foi isso que aconteceu com Jacó. A consequência permaneceu. E o seu tio, bem dizer, fez com ele o que ele fez com o irmão. Enganou ele também. Porque era para ele ter casado primeiro, ele pagou 7 anos por Raquel. E no dia do casamento, não era Raquel, era Lia. E depois passou-se uma semana, agora não era mais a Lia, era Raquel. E agora, os anos que Jacó passou na casa de Labão,
No total foi 20 anos. 14 anos trabalhando e 6 anos cuidando do rebanho sem receber nada. E agora o Senhor se revela para Jacó e diz: Jacó, agora você vai ter que voltar. Passou-se os anos, mas tem coisas que se tiver que consertar, vai ter que consertar. E no capítulo que nós lemos no 32, Jacó ele envia mensageiros até Esaú. E os mensageiros trazem a resposta para Jacó dizendo: Jacó, o teu irmão reuniu mais de 400 homens. Jacó se apavora, ele ainda vai me matar. Ele está com raiva de mim. Sabe o que Jacó faz, amados? Jacó envia presentes para o seu irmão. E isso me fez me lembrar, pastor, de Provérbios capítulo 18, que diz que o presente ele alarga o caminho e te faz você alcançar os grandes. E Jacó ele alargou o caminho. Para quê? Para poder pedir perdão. Para poder consertar as coisas. Porque se a gente quer ver Deus face a face, se eu quero a marca do Senhor, temos que consertar as coisas. Eu quero ser abençoada, sim, mas a gente vai ter que consertar algumas coisas. E agora Jacó, ele envia os presentes. E quando eu vi isso, Jacó, ele não peitou Esaú. Podia se reunir os homens, não. Jacó, ele dividiu a sua família e falou: bom, se Esaú atacar esse grupo, pelo menos o outro prevalece. Ele ficou apavorado e falou: Senhor, o Senhor falou que está comigo na minha volta. E agora me fez me lembrar de Jael, lá em Juízes. Quando Jael, o esposo de Jael é Éber, o queneu. Quando Cícera faz uma aliança com Éber, o queneu. E agora Cícera perdeu a peleja e sai correndo, fugido. Aí, pastor Éber. Mas quando Cícera chega na casa de Éber, o queneu, quem está lá não é Éber, é a esposa. Sendo que a esposa, a Bíblia não relata, mas nós temos a mente de Cristo e eu amo fazer isso. Eu fico imaginando a esposa olhando o marido fazendo aliança que não é para fazer. Deus está falando. Eu vejo a mãe olhando para o filho, fazendo aliança que não é para fazer. Andando com quem não é para andar. Se juntando com quem não é para se juntar. Mas aí agora, Cícera, a palavra do Senhor vem dizer que ele chega na tenda e encontra Jael, a esposa de Éber, o queneu. Não é o pastor Éber de Paula, é Éber, o queneu. Então, quando Cícera chega lá na tenda, gente, Jael trata Cícera assim: sai daqui. Não fui eu que fiz aliança com você, não. Foi meu marido, não. Ela não fez isso. Ela não fez isso. Ela não peitou Cícera. Gente, isso aqui me chama muita atenção. Vamos alargar o caminho. Vamos alargar o caminho, porque Deus vai fazer, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu entendo que a mão do Senhor vai fazer, mas eu tenho que fazer a minha parte. Agora Jael, na verdade Cícera pede água para Jael e Jael dá leite. O meu filho, ele às vezes me pede um leite bem morninho. Mãe, esquenta o leite para me beber porque me dá sono. E Jael agora dá o leite para Cícera. Jael pede para sentar, mas na realidade Cícera pede para sentar, mas na realidade Jael prepara uma cama. Não, você não vai sentar não. Deita, encobre Cícera e deixa ele dormir. Olha a diferença. Se essa mulher peitasse Cícera, a palavra do Senhor diz que Cícera, ele caiu num profundo sono. E Jael agora sai para fora da sua tenda. Porque naquela época as tendas, havia uma estaca fixada no chão, afirmando a tenda. E ela pega aquela estaca e encrava na cabeça de Cícera. Ou seja, o leite que Jael deu, o cobertor que ele encobriu, deu a oportunidade para ela executar. Então, amados, isso aqui o Senhor falou comigo. Não é peitando marido, não é peitando a amizade do filho, não é falando, você tem que ter estratégia. Estratégia. Ah, Senhor, está andando com quem não é para andar. Pede estratégia ao Senhor. Não é peitando, não é batendo de frente. O Senhor vai te dar estratégia.
assim como Jael teve. Ou seja, ela largou o caminho para executar. E a vitória foi de Israel. Não pela mão do comandante, assim como Débora profetizou, mas por uma mão de uma mulher. E agora quando Jacó envia presentes, e agora fica aguardando o seu irmão. E aqui é onde nós lemos. Ele faz atravessar toda a sua família do rio. E agora ele fica só. Isso aqui me chama atenção, porque ele faz atravessar o rio e agora ele fica só. Gente, tem pessoas que nós ajudamos, mas você não imagina, a gente ajuda debaixo de guerra. A gente ajuda, faz ajudar a atravessar o rio e a gente debaixo de guerra. Mas a gente sabe que tem momentos que Deus nos deixa só. E a palavra do Senhor vem dizer, como bem disse o nosso pastor Cristiano, que Jacó, ele lutou com aquele varão, ele lutou com aquele anjo. E o varão não prevalecendo, porque Jacó não era forte. Jacó não era um super-homem. Jacó, ele era um homem como nós. E por que Jacó estava prevalecendo? Porque ele perseverou. Ele perseverou. Ele foi insistente. Eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. E foi se passando. E perceba que ele lutou com o anjo para ser o que, igreja? Abençoado. Mas primeiro o anjo tocou na sua coxa. O feriu. Não liberou logo a bênção. Isso aqui o Senhor me fez me lembrar daqueles 4 amigos que levou aquele aleijado até Jesus. Eu gosto de fazer isso. Assim, levar a palavra e encaixar. Não estou saindo do texto, vocês vão entender. Aqueles 4 amigos pegou o aleijado, a casa estava cheia onde Jesus estava, abriu o telhado e desceu. E quando desceu, Jesus olha para cima e admira a fé daqueles homens. Agora eu imagino a expectativa daqueles homens que levaram o aleijado até Jesus, tipo, levou o aleijado para quê? Ser curado. Mas quando Jesus olha para eles, ele diz o quê? Ele libera: perdoados estão os teus pecados, porque não adianta Deus liberar a bênção e a gente ficar andando por aí em pecado, porque eu sendo perdoada pelos meus pecados, eu entro no céu, mas eu posso receber a cura e ir para o inferno. E Jesus, ele, tipo assim, aqueles homens ficaram assim: nossa, eu trouxe ele até aqui para ele ser curado. Mas Jesus libera o perdão dos pecados, porque Deus sabe o que eu e você e a nossa casa precisa. E agora, Jacó continua perseverando. E ele pega e fala: eu não te largo enquanto você não me abençoar. E o anjo disse para ele: qual é o seu nome? E disse Jacó. E ele disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Amados, não tem como eu ter um encontro com Deus e continuar a mesma pessoa. Não tem como eu dizer: eu tive um encontro com Deus e continuar com os mesmos hábitos. Não tem como eu dizer: eu tive um encontro com Deus e continuar com a mesma mentalidade. Porque é transformação de mente, é metanoia mesmo, é transformação, é de dentro para fora. E outra, é visível. Quem bebia, não bebe mais. É uma marca da mudança. A marca da mudança existe em você. O mundo pode olhar para você e dizer: eu vejo a marca da diferença nela e nele. Eu vejo a marca nesse jovem. Olha, ele está até no meio, mas não se contamina. O mundo lá fora pode ver isso em nós. Porque quem diz que teve um encontro com Deus, tem que haver mudança. E se não há mudança, a gente vai ter que se rever. Senhor, eu até estou na tua casa, mas eu ainda me pego fazendo algumas coisas que eu fazia antigamente. A marca da mudança é visível. Lá fora eles têm que ver essa marca. Olha, até passou o carnaval, a festa do mundo. Mas e aí, eles viram a marca? A marca da mudança, a marca do encontro de Jesus em você e em mim. A marca da mudança. E Jacó, ele teve essa marca. E queridos, foi um processo. Foi luta. Foi doído. Mas ele saiu dali
abençoado. Igreja, se coloca de pé, eu já vou encerrar. O que eu quero dizer para você, aqui em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vem dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho. Eu quero dizer para você que esse evangelho que estão pregando aí fora, que não vai haver sacrifício, que você não vai chorar, que você não vai passar por tribulação, é mentira. Paulo agora acabou de dizer que nem Jesus foi poupado de ser chicoteado, de ser traído, de levar a cruz. Nem Jesus foi excluído assim, não, vou poupar ele. Ele foi apedrejado. Não aceitaram o seu discurso. Mas olha o que Paulo vai dizer: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu quero dizer para você, igreja, a tribulação que você passa não é para separar você de Deus. Pelo contrário, vai te aproximar mais. A palavra do Senhor vem dizer: nem a profundidade, nem a altura, nem potestade, nem a malignidade tem o poder de afastar você de Deus. Não é a doença que veio que vai afastar você de Deus. Não é o filho que está perdido que vai afastar você de Deus. Não é a tua casa que virou de cabeça para baixo que vai afastar você de Deus. Você não vai morrer, pelo contrário, o Senhor vai usar isso daí para glorificar o nome dele e te deixar a marca. Doeu, o processo foi dolorido, mas eu saí com a minha bênção, eu saí com a minha vitória. Na verdade, imagino eu, cada caminhada que Jacó dava, ele estava se mantendo em Israel. Porque se não doer, a gente volta a ser Jacó, a gente volta a enganar, a gente volta a mentir. Mas quando a gente olha: Deus, eu passei isso tudo pela libertação da minha casa, eu orei, eu busquei, ainda continuo buscando, e eu creio, eu não vou retroceder por causa dessa dor, eu não vou retroceder por causa dessa luta, eu vou permanecer. E outra, Deus sabe aonde toca. O tocar de Deus dói, mas é para abençoar. O tocar de Deus dói, mas é para unir. Oh, aleluia! O tocar de Deus você não vai entender, mas é para trabalhar em você e em mim. Vai ferir, vai deixar marca, mas você vai sair abençoado. Você e a sua casa vai ser mais que vencedor. Porque o apóstolo Paulo disse aqui no final: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Esse problema não é capaz de te separar de Deus. Você não vai sucumbir, e nem eu. Pelo contrário, nós veremos Deus face a face, se você perseverar. Vamos tomar o exemplo de Jacó. Vai doer, pastor. Não vamos entender, porque às vezes a gente está buscando por bênção, aí Deus vai lá e fere. Às vezes a gente está buscando: Senhor, eu quero uma bênção para minha casa, para minha família, aí Deus vai lá e toca. Por quê? Porque Deus, antes de fazer em nós, Ele sabe quem atingir. Porque se Deus me abençoar sem tocar os meus ao meu redor, mas Ele fere, Ele toca para abençoar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.